Iniciamos agora a nossa aula de número 50 e nós estávamos aqui, ó, na foto da suposta perna dele. Tá? Então eu coloquei, e não só eu coloquei a foto aqui, eu escrevi, eu expliquei na foto também, para que o juiz, ao olhar essa foto, ele consiga saber fotos da perna do autor e fotos da perna do paradigma, tá? Com quem eu estou fazendo a comparação. Tá? Não simplesmente jogar a imagem, é legal você explicar no contexto, mas mesmo assim na foto você também, se necessário for, colocar algumas explicações, tá? Veja que aqui eu ressaltei o artigo 51 do CDC, o que eu achei importante eu citei. Sempre eu coloquei aqui da mesma forma, mesmo que os tamanhos tenham que ser diferentes, porque de fato existem um parágrafo, um artigo maior, um artigo menor, então vai precisar de mais ou menos espaço, mas a estrutura é sempre a mesma. Eu usei esse ícone aqui de aspas também, que é bem legal para você dizer que você está colocando, deixar em evidência que você está citando alguém, ou um artigo de lei, ou uma jurisprudência, ou algum doutrinador, enfim. Tá? Coloquei isso daqui, coloquei as fotos, usei as setas, cores, aqui eu fiz, ó, um resumo das partes principais, eu coloquei aqui, deixei de uma forma um pouco mais chamativa, para que o juiz possa ler como se fosse mini resumos dos pontos principais na própria peça. Se ele correr o olho ali só para reler, ele já vai facilmente conseguir lembrar do que se trata, como se for que ele leu para marcar audiência, tudo, mas ele vai ter que ler de novo para fazer algumas perguntas e ele não se lembra totalmente. Ele fica mais fácil se ele tiver os resuminhos ali, os tópicos principais para ele conseguir conversar com você, e aí fica aberto nessa página, por exemplo. Ele sabe que ele pode ler um pouquinho, um pedaço, não ler tudo novamente por questão de tempo, mas ele consegue ficar checando as informações, talvez até na audiência, né? Vício no consentimento, coloquei aqui, fiz questão de chamar a atenção, tá? Coloquei aqui, deixei mesmo, se você perceber, eu usei tom de cinza aqui, né? Bem neutro. Mas, como eu vou falar da tutela provisória e eu deixei a tutela provisória para o final, eu usei um vermelho aqui bem discreto, né, assim, uma linha fina, não foi nada muito grande assim, para poder chamar um pouco de mais atenção, sem ser uma coisa gritante, tá? Também é um recurso, coloquei aqui, ó, fumaça do bom direito, perigo da demora, porque aqui eu usei em latim, né, a expressão em latim, fomos boniures, perigo e demora, que a gente aprendeu na faculdade. Usei para ele saber que a gente sabe o que é, mas de qualquer forma eu ressaltei a tradução dela, o significado, e para chamar a atenção também que há todos esses elementos, esses requisitos, eles existem nessa causa. Você percebe que está bem grandinha, né? É uma petição de 18 laudas, porque de fato era muito importante para mim ganhar essa ação. Por N questões, até questões aqui particulares, era muito importante para mim. Então, em alguns pontos, eu fui até redundante para poder deixar bem claro, não ter o juiz não ter dúvida, tanto que eu tive um êxito excelente nessa ação, não teve nem o que questionar nisso daqui. Então, foi um sucesso, graças a Deus, e a essa preocupação em deixar isso muito claro, né? E aqui eu vim, falei sobre os danos morais, fiz os pedidos, e aqui na hora dos pedidos eu usei, só ressaltei aqui essa parte que eu achava mais importante nesse momento aqui, né, que é essa questão do item C da tutela de urgência, e fui colocando esses ícones aqui para a gente poder especificar direitinho, coloquei os valores, valor da causa, enfim, tudo bonitinho, tá? Veja que apesar de simples e apesar de eu utilizar todos muitos ícones, né? Eu também poderia usar aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês aqui no Excel também, ou para fazer um resumo, ou simplesmente para poder, no final, também é interessante às vezes, você fazer um resumo da linha do tempo todo do que aconteceu, dos fatos, para o juiz se situar com as datas, para ele entender mais ou menos, ele visualizar isso de forma muito mais clara e mais rápida, principalmente quando ele só quer lembrar, porque ele já leu aquilo ali, mas ele só quer achar uma informação. E aí a peça às vezes está tão grande que ele se perde ali.
Então, se você coloca resuminho, tá? Ele não vai poder dizer para você que não tá claro, porque tá tudo escrito. E vem os resumos nos laterais que evidenciam as partes principais, os pedidos principais, os problemas mais graves. E aí, no final, você ainda colocar uma linha do tempo dessa, ele vai bater o olho, ele vai conseguir ali, se tiver uma audiência, tudo, para ele vai facilitar na hora de tomar a decisão, porque ele já olha aqui, ele já vai ver as datas, como que tudo aconteceu, e ele vai relembrar dos fatos sem precisar olhar tudo novamente, tá? Então é muito interessante você facilitar, e quando você faz isso, e a peça toda que você construiu, elaborou, ela é bem grandinha, vamos dizer assim, igual essa, mas tem esses recursos para facilitar, para resumir, para trazer à baila o mais importante lá no final como resuminho, ele não vai se importar tanto que aquelas cores são tão grandes, que tem tudo. Ele vai ver realmente que você fez questão de trabalhar todos os pontos importantes, fundamentar tudo, explicar os pormenores, mas você também se preocupou em mantê-lo sempre a par e de fácil localização das partes principais, dos pedidos principais, e ainda elaborou para ele, com todo amor e carinho, uma linha do tempo na qual ele não vai se perder na hora de questionar alguém, na audiência ou para tomar as decisões, porque tem um resuminho lá para ele consultar que torna tudo muito mais fácil, tá? Então isso é muito legal, é muito útil. E eu vou mostrar para vocês agora a mesma ação. Deixa eu só mostrar como que ela ficou aqui no todo. Ela ficou bem grandinha, mas eu sempre gosto de mostrar ela aqui, ó, no todo pra vocês. Eu acho que é bem legal, ó. Pra vocês verem se tá tudo orlando, né? Ó, tá vendo? Fica bem legal, tá vendo? Não fica poluído, apesar de ter muita coisa. Porque o tom que eu usei aqui também é um tom neutro, isso faz toda a diferença, não é tão forte, não é tão cansativo. Separei bem os temas, então você percebe aqui, ó, que tudo que é título está na lateral. Separei bem aqui, ó, as duas que eu quero que o juiz saiba que são as duas, então elas estão bem claras ali que são duas, não fica tudo junto. Sabe? Porque quando fica tudo junto, às vezes confunde o juiz, né? Porque uma, duas, tem que ficar lendo. Assim não, ele sabe que são duas, está escrito ali duas, cada uma tem a sua qualificação ali, fica muito mais claro, os tópicozinhos aqui nas laterais, vários resumos, tem um resumo aqui, tem os tópicos principais aqui à direita, tem as fotos que eu quero que o juiz entenda e veja, que ele pague esse plano de 1997. Essa informação para mim é importante para ele ver que ele é um cliente fiel, assíduo, ele paga há muitos anos, 20 e poucos anos, né? E sempre honrou com seus compromissos, e na hora que ele precisa, ele não tem a devida atenção do plano de saúde, né? E aí aqui eu coloquei um comparativo, que é importante para o juiz saber, porque o juiz não é médico, não é cirurgião. A partir do momento que você mostra para ele o comparativo de um profissional que usou equipamentos bons, instrumentos, enfim, fez um trabalho ok, e o problema foi o mesmo, a cirurgia foi a mesma, mas o resultado foi diferente por conta dessas questões, tá? Com certeza vai ficar muito mais favorável para você e para o seu cliente tudo isso. E aqui você vê essa diferença aqui, ó, dessa linha aqui em vermelho, que facilita para você. É muito bom isso daqui, tá vendo? Essa linha em vermelho vai te facilitar bastante, bastante, bastante. E ó, com certeza ficou bem legal, bem interessante, bem resumido. Você pode colocar aqui essa linha de resumo, como resumo também, tá? Essa linha do tempo. Agora eu vou mostrar pra vocês a que eu fiz no Canva, que eu acho que também ficou bem legal, e eu gosto muito de ter essas possibilidades, sabe? De você poder fazer uma coisa bem diferente da outra, poder criar bem as coisas, enfim. Então aqui, gente, naquele mesmo jeitinho, tá? Que eu utilizei os recursos, eu quis colocar um fundo aqui diferente,
e fiz tudo dessa forma aqui, tá? Pra ficar bem legal. Só que eu vou mostrar pra vocês, eu quero mostrar ela aqui no próprio Canva, que eu acho que fica melhor pra gente entender, tá? Eu vou colocar aqui no Canva pra vocês, peraí. Então, pessoal, aí é o que eu tava falando, ó. Aqui eu fui colocando elementos, lembra da poeira, aqui eu coloquei esse círculo aqui, tudo foi montado, tá? De forma separada. Então, eu coloquei aqui os retângulos, coloquei dentro os textos para fazer essa separação. A parte eu coloquei tipo uns negócios aqui meio diferentes para fazer o timbrado, tudo bonitinho, mix consórcio. Eu coloquei aqui um símbolo, chamei a atenção aqui, eu achei que é interessante, usei a setinha, tá? E fui colocando aqui, ó, dos passos do direito. Eu coloquei aqui os passos do direito, coloquei uma parte aqui importante daquela linha do tempo, só para entender até então aonde que nós estamos, né? Que aqui ele foi ao acidente, expliquei o que aconteceu aqui, tá? Nessas datas, e aqui também. Então, você faz essa ligação, tá? O juiz, o leitor, ele não vai ficar perdido no espaço, ainda mais quando a gente tem muita coisa para falar. E aqui, ó, quando eu fiz aqueles resuminhos, eu fiz questão de exemplificar com esses ícones, porque são importantes. Se o juiz não ler tudo que eu coloquei aqui, ele vai ver o nome que está escrito de forma mais expressiva aqui, maior. E o símbolo, plano de saúde, ele ficou imobilizado de fato, de cadeira de rodas, houve uma fratura, então, consequentemente, ele ficou com dor, ele estava sozinho, sem dinheiro e na pandemia. Então, isso facilita muito quando o juiz, de repente, quer lembrar alguma coisa, esses ícones servem exatamente para isso, ainda mais que bem posicionados, tá? Aqui eu coloquei alta médica, fiz essa montagenzinha aqui, mas o correto seria você colocar foto aqui. Chamei a atenção para o valor cobrado, então aqui eu coloquei muito maior o valor, uma cor muito mais em destaque, porque de fato é isso que importa para mim aqui, perfeito? Eu coloquei que aqui, esse símbolo, aqui, esse ícone, o que ele está representando aqui? O autor, ele tentou contato por telefone, ele tentou contato por e-mail, ele tentou solucionar toda essa problemática de uma forma amigável antes, tá? Contudo, ele não conseguiu. Coloquei a foto aqui que eu achei que é importante. Essa foto, se eu fosse fazer 1 milhão de modelos para vocês da mesma ação, eu iria usar essa foto, porque para mim ela realmente faz sentido, tá? Porque de fato é importante que o juiz saiba essa relação de consumo, né? Que o meu cliente tinha, essa relação jurídica que ele tinha com o plano de saúde, não era uma coisa de ontem, né? Então o plano nunca pode ter dito que nunca ganhou dinheiro com esse paciente, né? Enfim, não. Então para mim isso é muito importante, é uma prova muito substancial, muito importante, por isso que se eu fizesse 1 milhão eu estaria aqui, tá? E coloquei aqui, juntei todos esses elementos para mostrar que houve, na verdade, uma relação jurídica, e todos são desmontáveis, porque esse ícone aqui era entre 2 pessoas, mas aqui a gente está falando entre 2 pessoas, a gente está falando entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, por isso que eu coloquei aqui em cima. E quando a gente vai transformar em PDF, ninguém vai saber isso, né? Coloquei em destaque, usando aspas, coloquei aqui do rol exemplificativo da ANS e peguei o próprio logo da ANS para colocar aqui, para isso dar uma autoridade. Não está falando da ANS, que a ANS não autoriza ou autoriza, além de eu colocar um julgado que realmente o rol é exemplificativo, eu fui na ANS ver, eu fui ler, tá aqui, né? Como, dá uma certa credibilidade. Coloquei aqui, ó, na cirurgia, o resultado, lá em cima ele estava de cadeira de rodas, agora ele está de muleta. Aqui você pode colocar a foto da perna novamente, aquela mesma que a gente colocou, né? No caso, eu iria usar a mesma, né? Evidenciei essa relação de consumo novamente, porque para mim era importante que fosse reconhecida essa relação de consumo, muito mais benéfico para o meu cliente, então eu dei ênfase a isso. Fiz a mesma separação igual no outro até, né, com um fundo de outra cor, as aspas aqui, coloquei a lei aqui para exemplificar, chamei a atenção para tudo que eu precisava, coloquei aqui, ó, tudo que eu realmente via que eu precisava chamar atenção
para que o juiz prestasse atenção e desse a decisão favorável ao meu cliente, eu evidenciei ao máximo. Aqui eu coloquei também, ó, declaração de inexistência de débitos, que é o meu pedido, a não audiência de conciliação, tá? Porque não faz sentido, ele já tentou amigavelmente, ainda não estava bem das pernas, para que ele vai lá, né, fazer isso? Da tutela de urgência eu coloquei um símbolo mais chamativo, usei esses elementos aqui para fazer essa volta e separar o perículo e mora dos fomos boniures, tá? Coloquei tudo aqui, dos danos morais eu coloquei aqui, ó, chamei a atenção de uma forma diferente. E aqui eu fiz um resumo, que eu falei para você colocar na anterior. Aqui eu realmente já coloquei o resumo, caso o juiz leia o resumo, ele vai saber o resumo, né? Tá tudo aqui bonitinho. E dos pedidos e dos requerimentos eu fiz de uma forma bem simples, bem tranquila aqui mesmo. O valor da ação eu coloquei dessa forma aqui para ficar mais diferente. Então, pessoal, na aula de hoje a gente finalizou essas questões das ações e eu vou vir com mais novidades nas próximas aulas, que a gente já está bem no final do nosso curso, mas ainda tenho algumas coisas para mostrar para vocês que é muito importante, tá? Então, até a próxima aula, gente. Beijão!